Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena aqui no canal do Observatório da TV, o nosso programa que todas as semanas recorda trajetórias de grandes nomes do nosso cenário artístico, ainda em vida deles, para que eles recebam essa homenagem. Em geral, homenagens assim que recordam as carreiras ocorrem quando os artistas falecem, mas não é o nosso caso aqui, e para aqueles que são falecidos, ou que não dá tempo da gente homenagear no Vale a Pena, temos semanalmente também o In Memoriam. Nossa homenageada neste Vale a Pena é a atriz e cantora Neuza Borges. Antes de falarmos sobre Neuza Borges, que está na ativa há mais de 50 anos, né? Mais de 60 até, se a gente for contar, desde as primeiras incursões dela em teatro e cantando, né? Enfim, nós pedimos a você, como pedimos sempre, que faça a sua inscrição aqui no canal se não tiver feito ainda, ative o sininho para receber as nossas notificações, pense com carinho na possibilidade de se tornar membro aqui do canal. Aqui embaixo você vê um botãozinho, seja membro, aí você entende ali melhor como funciona, tá? Deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhe este e outros vídeos aos quais você assistir com pessoas que você acredita ou sabe propriamente que tem interesse pelos assuntos que nós tratamos aqui. Agradeço muito. E agradecemos todos nós aqui da Monte Content, que produz os conteúdos, e claro, toda a equipe do Observatório da TV, tá bem? Neuza Maria da Silva Borges é o nome da nossa homenageada. Ela nasceu no dia 8 de março de 1942, na capital de Santa Catarina, Florianópolis. E não passou muito da vida dela lá. Ainda na infância, salvo engano da minha parte, ela se mudou com a família para uma cidade do interior de São Paulo, Piquete, que é ali perto de Lorena, Cruzeiro, né? E ainda jovenzinha, a Neuza Borges, já criança e adolescente, né, já demonstrava um pendor, uma propensão à atividade artística. Ela cantava, ela declamava, ela dançava já desde o jardim de infância. E na sua adolescência, ela fugiu de casa. Quando ela tinha, eu anotei aqui para não falar errado para vocês, 12 anos, portanto ali por 1954 para 55, ela fugiu de casa em Piquete, onde ela morava com a mãe e o padrasto, e veio aqui para São Paulo, viver com uma tia. Continuou os seus estudos, que ela estudou até quando pôde, estudou em escolas aqui de São Paulo, né? Mas continuou com a sua vocação, né? O seu interesse, especialmente pela música, antes até da interpretação, bastante intensificado. Fez amizades com várias pessoas, né? E claro que entre os amigos que a Neuza fez aqui em São Paulo havia cantores, especialmente uma moça cantora que ela conheceu, começou a frequentar aqui alguns locais de espetáculos, alguns bares, restaurantes, enfim, onde havia música ao vivo, e uma amiga dela, essa amiga, ela e a Neuza, menores de idade ainda, iam com a mãe da amiga a apresentações noturnas, e aquele mundo da música e dos shows encantava a Neuza cada vez mais, né? Nessa época, por exemplo, ela chegou, ao ir assistir a espetáculos deles, chegou a conhecer grandes nomes do nosso cenário musical, né, como o Calbi Peixoto e a Ângela Maria. No final dos anos 60, já bastante convencida de que realmente ser artista era o seu caminho, a Neuza Borges começou a fazer incursões no teatro, especialmente em espetáculos que levavam em conta, em vários casos, a sua capacidade artística de cantar e de dançar, né, de performar bem no palco, como, por exemplo, no Hair, né? E ela participou no teatro de mais de 10 espetáculos, especialmente nessa época, entre o fim dos anos 60 e o princípio dos anos 80. Além do Hair, Neuza Borges também esteve em A Capital Federal, que, salvo erro meu, foi produzida pela Cleidiácones, é uma peça do Arthur Azevedo, né? A Parede, A Mulher que Mordeu a Careca de Santo Antônio, A Sedutora Maldita, Mariquinha e José de Souza Leão, A Moça que Beijou um Jumento Pensando em Roberto Carlos, esse nome é ótimo,
Antônio de Lisboa e as Sereias do Fundo do Mar, Inferno e Sertão, São Jorge contra os Invasores da Lua, Ópera do Malandro e Tempo Bom. Tempo Bom, salvo equívoco meu, já espaçado um pouco dessas outras, depois dela se dedicar bastante a cinema e televisão. Pois bem, no começo dos anos 70, Neuza Borges começou a fazer as suas primeiras investidas em teledramaturgia. E além de unitários que fez no decorrer da sua carreira, especiais, Você Decide, esse tipo de coisa, ela fez a sua primeira novela na TV Tupi, Vitória Bonelli, do Geraldo Vietri, em 1972 para 73, uma novela exibida na faixa das 7 horas. E nesse ano de 73, ela participou de uma história na Record, escrita por Leilá Assunção, com direção de Antunes Filho, chamada Venha Ver o Sol na Estrada. Depois, ainda nos meados dos anos 70, Neuza Borges participou de A Viagem, na TV Tupi. Ela fazia parte do núcleo de Nosso Lar, que tinha algumas diferenças em relação à versão da TV Globo. Havia uma jovem que era um espírito diretamente egresso do Brasil Colônia, que era a Carlota, que foi interpretada pela Márcia Maria e pela Kate Hansen, se eu não estou equivocado. E essa personagem tinha uma ama, enfim, uma escrava, que era interpretada pela Neuza Borges. Depois disso, a atriz estreou na TV Globo. Fez a sua primeira novela lá, que foi Escravizaura, do Gilberto Braga, baseada na obra do Bernardo Guimarães. E ela fazia uma escrava da fazenda da família Almeida, chamada Rita. Não confundir com a Rosa, Rosa era a Léia Garcia. Rita ia ficar só por alguns capítulos, mas acabou ficando a novela toda. E ainda nessa década de 70, com direção do Erval Rossano, a Neuza Borges faria logo em seguida Sinhazinha Flor, do Lafayette Galvão, baseado na obra de José de Alencar. A personagem dela se chamava Zana. É uma personagem que vem, se eu não estou equivocado, do livro Tio, porque José de Alencar, Lafayette Galvão juntou 3 obras do José de Alencar para fazer a trama dessa novela. Tio, O Sertanejo e A Viuvinha. Salvo erro meu, a Zana, que era a personagem da Neuza Borges, vem da história de Tio. Entre Escravizaura e Sinhazinha Flor, ela também fez Dona Xepa, no papel da Rosemary, também escrita pelo Gilberto Braga, da Escravizaura, baseada num texto de teatro do Pedro Bloch. Em 1978 veio um papel de grande sucesso popular, numa novela do Gilberto Braga, que foi Dancing Days, primeira que ele escreveu para a faixa das 8 horas. Aí ela fazia a Madalena, que é uma das amigas que a protagonista, a Júlia, que era a Sônia Braga, havia feito durante o tempo que passou na prisão. E ela sai da prisão, depois a Madalena também sai, e as duas prosseguem essa amizade fora dos muros da prisão. A Madalena também tem dotes vocais, é uma cantora que pode ter uma boa chance, enfim, Depois de Dancing Days, apesar desse sucesso popular, e apesar de nessa época a Neuza ter sido requisitada para fazer um filme com um grande destaque de atuação, chamado A Deusa Negra, a próxima incursão dela na teledramaturgia ocorreu apenas em 1980, na TV Bandeirantes. Na primeira metade da década de 80, Neuza Borges fez várias participações em produções da TV Bandeirantes. Ela foi a Narcisa de A Deusa Vencida, segunda versão dessa novela da Ivani Ribeiro. A primeira havia sido na TV Excelsior em 1965, Narcisa tinha sido a Ruth de Souza. E logo em seguida, a novela que substituiu A Deusa Vencida foi O Meu Pé de Laranja Lima, um remake também escrito pela Ivani Ribeiro, de uma obra dela própria, que por sua vez partiu de um livro do José Mauro de Vasconcelos, e que em 1970 na TV Tupi teve em Jacira Sampaio a intérprete da personagem que foi da Neuza nessa novela entre 80 e 81, a Eugênia, que acaba a novela conquistando o comerciante, o seu Caetano, que era o papel do Dante Rui. Depois disso, a atriz participou de uma produção curtinha na TV Cultura, um teleromance chamado As 5 Panelas de Ouro, baseado na obra de Antônio de Alcântara Machado, adaptação do Sérgio Jockman, viveu a Dona GG, em 1982. E em 83, uma participação como a Rosa,
em Parabéns para Você, minissérie do Braulio Pedroso, e outra novela na TV Bandeirantes, Maçã do Amor, do Wilson Aguiar Filho, no papel da Astrides. Além de, entre 83 e 84, ter sido a Shirley Temple, uma das personagens fixas da série protagonizada pela Nair Belo, Casa de Irene. Em 1985, Neuza Borges fez uma participação em Grande Sertão Veredas, minissérie do Walter Jorge Dust, com direção e também roteiro final do Walter Avancini, da obra do Guimarães Rosa, e na segunda metade da década de 80 teve atuações em produções da TV Globo e da TV Manchete. Em 1986 ela foi a Creuza em Selva de Pedra, remake da novela da Janete Claire. A personagem dela se chamava Creuza, fazia parte do núcleo da Pensão Palácio, a pensão da Fanny, que era a Anissete Bruno. Depois, em 1987, entre 87 e 88, a atriz ganhou aquele que talvez seja o seu mais saudado desempenho como atriz na televisão, né, como intérprete na televisão, que foi a famosíssima criação da Pombagira, na novela de Glória Pérez, Carmen. A Pombagira, que está diretamente ligada ao grande fascínio que a Carmen, que era interpretada pela Lucélia Santos, passa a exercer sobre os homens. Qualquer homem que ela quisesse, ela faria cair de quatro por ela, como fez vários, né? O Paulo Gorgulho, o José Wilker, enfim. Depois, Neuza Borges fez mais alguns trabalhos na TV Manchete, no princípio dos anos 90, eu até anotei aqui para ver se eu não vou pular nada, né? Porque às vezes pode acontecer da gente pular alguma coisa, mas não, tô falando certinho. Eu pulei o Jerônimo. Em 1984, antes de fazer Grande Sertão Veredas, ela foi a Gumercinda nessa novela do Moisés Beltman, que vinha do rádio e foi vertida para a televisão, pela TV Tupi nos anos 70 e nessa ocasião pelo SBT. Depois, em 1990, um ano muito proveitoso para Neuza Borges. Ela participou de Rainha da Sucata, do Silvio de Abreu, fez uma participação como uma carcereira, que é uma pedra no sapato tanto da Maria do Carmo, que é a Regina Duarte, quanto da Dalva, que é a Neuza Amaral, ela também numa participação. E a atriz esteve em 3 minisséries da TV Manchete. Aquele foi um ano muito rico para a dramaturgia da TV Manchete, animada principalmente pelo sucesso de Pantanal. Então ela participou de Escrava Anastácia, do Paulo César Coutinho, participou também de Mãe de Santo, que é outra minissérie do Paulo César Coutinho, e participou de Rosa dos Rumos, que é do Valcir Carrasco, e, salvo erro meu, também da Rita Buzar. Depois, na década de 90, a Neuza Borges retomou a sua parceria com a Glória Pérez. Em 1992, 92 para 93, ela viveu a Terê, uma personagem que atraía bastante atenção do público de uma novela chamada De Corpo e Alma. Infelizmente ficou marcada pela tragédia que envolveu a Daniela Pérez, que foi assassinada enquanto fazia essa novela por um colega seu da própria novela. Mas a novela é muito lembrada justamente por esse núcleo formado pela Terê e o Vado, o marido dela, um vagabundo, que era o Tonico Pereira, e um outro casal, a Bia e o Kaique, que eram vividos pela Maria Zilda Bethlen e o José Maier. Esses dois casais de realidades muito diferentes estavam diretamente ligados porque os filhos deles foram trocados na maternidade. Então, o Kaique Júnior, que era o Arão Hassan, o Kaique Júnior, na verdade, era o filho da Terê e do Vado. E o Pinguim, o filho que o Vado e a Terê criavam, que era o Eduardo Caldas, era o filho biológico, na verdade, da Bia e do Kaique. Isso mobilizou ali o público, havia uma torcida, uma expectativa em torno dessa trama. Acho que a gente pode dizer que é uma das tramas mais lembradas da novela, fora o fato todo do assassinato da Daniela Pérez. Inclusive porque parecia um pouco óbvio, né? Talvez falando assim, na novela nem tanto. Você pode pensar que a Neuza Borges, negra, tem um filho que é branco, que é o Eduardo Caldas, o outro casal tem um filho que não é tão claro quanto eles, que era o Arão Hassan, mas na novela era crível isso. Inclusive porque o suposto pai do Pinguim era o Tonico Pereira, que é branco, né? Enfim, depois disso, Neuza Borges participou de 4x4 do Carlos Lombardi como a Teresa, que era uma empregada que se tornava parceira em 1000 aventuras da sua patroa auxiliadora, papel da Elizabeth Savala.
depois que esta é abandonada pelo marido Alcebiades, que preferia ficar com uma menina que podia ser filha deles, né? A Elisa Maria, que era a Lisandra Souto. E ainda na década de 90, Neuza Borges teve momentos interessantes, como Marta em O Rei do Gado, do Benedito Rui Barbosa, com uma participação breve, mas muito interessante do ponto de vista da trama da personagem Liliana, que era Mariana Lima. E foi a Florência, uma personagem que estava ali da novela para incomodar, para espizinhar a altiva, a patroa dela, Eva Vilma, na novela do Aguinaldo Silva e do Ricardo Linhares, A Indomada, em 1997. Em 2001, Neuza Borges fez mais uma novela com Glória Pérez, viveu a Dalva em O Clone, uma grande mãe para os gêmeos Lucas e Diogo, que eram interpretados pelo Murilo Benício, e depois ajudava também a Maísa, que era a Daniela Escobar, a criar a filha Mel, que era a Débora Falabella. Vivia com aquela família aquele drama da menina viciada em drogas, depois da descoberta do Léo, que era o clone do Lucas, para, vamos dizer, ocupar a vaga que o Diogo deixou naquela família, junto ao pai, o Leônidas, que era o Reginaldo Faria, enfim. Em 2003, no comecinho do ano, ela chegou até a aparecer em chamadas de elenco, teasers iniciais. Neuza Borges estava escalada para fazer uma personagem chamada Dinourá, na novela das 6 do Ricardo Linhares, Agora é que são elas. Fizemos um TBT da TV não faz muito tempo sobre essa novela. Se você não assistiu, pode procurar aqui que você encontra. Mas não foi possível para Neuza Borges participar dessa novela porque ela sofreu um acidente no desfile da Escola de Samba Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro, e a queda que ela sofreu fez com que ela fraturasse a bacia. E ela levou quase 2 anos em recuperação, ficou praticamente de cama esse período todo. Foi uma recuperação bastante delicada. Lembrando aqui que a essa altura ela já era idosa, já tinha mais de 60 anos, né? Tinha completado 60 anos no ano anterior. Acho que já tinha feito 61, inclusive, na altura do ocorrido, enfim. E ela só voltaria, então, a atuar, por esse motivo, em 2005, em outra novela da Glória Pérez, que foi América, que por agora estamos nas últimas semanas dela no canal Viva. Aí ela viveu a diva, mãe do Feitosa, que era o Ailton Graça, e ela tinha uma jovem chamada Creuza, que era a Juliana Paz, numa conta muito alta. Queria que o Feitosa se casasse com a Creuza, que era uma moça religiosa, etc., moralista. Mas, na verdade, a Creuza era uma grande piriguete, né? E isso fazia com que a dona Diva tivesse muitos conflitos com a moça de quem o Feitosa realmente gostava, chamada Islene, que era o papel da Paula Burlamac, mãe de uma menininha que era cega, a Flor, né, que é a Bruna Marquezine. Pois bem, depois disso, a Neuza Borges ainda teria mais 2 encontros com Glória Pérez em dramaturgia, pelo menos até aqui. A Sema em Caminho das Índias, de 2009, mãe do Ademir, que era o Sidney Santiago, né? Um rapaz que tem problemas psicológicos, esquizofrenia, salvo erro meu, e precisava dos cuidados do Dr. Castanho, que era o Isnênio Garcia. E Salve Jorge, outra diva, que não é a mesma de América, mas também se chamava Diva, que tinha com o seu marido, o Walter Breda, um pequeno bar, um comércio ali, que era ponto de encontro dos moradores do Alemão, onde vivia a protagonista, a Morena, que era a Nanda Costa, e também a mãe dela, Dira Paz. Além desses trabalhos, nesses últimos 20 anos, podemos dizer, Neuza Borges esteve presente, por exemplo, também em Desejo Proibido, do Walter Negrão, no papel da Ivete. Ela entrou mais ou menos do meio para o fim na história. Um pouquinho antes disso foi a Zefinha, na segunda fase de outro trabalho com a Glória Pérez. Eu falei pelo menos 2, mas se contar só novelas, né? Com minissérie tem mais esse, 3. A Amazônia, de Galvez a Chico Mendes. Foi Dona Maria em A Vida da Gente, da Alicia Manzo, entre 2011 e 2012. Também participou mais recentemente de séries como A Divisão, salvo engano da minha parte, porque eu confundo às vezes com outra coisa, enfim, porque essas séries não passam na televisão ao mesmo tempo que o Globoplay, né? Mas é isso mesmo, A Divisão, Histórias Impossíveis, um dos episódios exibido no final do ano passado, 2023.
Alto Posto, Dona Bernadette, Encantados, a tia Ambrosia e também Valor da Vida. Ela gravou essa novela da Maria João Costa, uma novela portuguesa. Gravou uma participação nessa novela em 2018 e um pouquinho antes, pela primeira vez na vida, segundo ela, né, pediu para um autor um papel e ganhou, ainda que tenha sido uma participação breve, mas fez uma participação em Escrava Mãe, do Gustavo Reis, porque já que ela tinha começado basicamente com Escrava Isaura, num papel de mais destaque, a própria Neuza declarou que queria fechar esse ciclo, participando dessa novela Escrava Mãe, que falava sobre a mãe da escrava Isaura, a Juliana, que era a Gabriela Moreira. Neuza Borges chegou a declarar em entrevistas mais recentes que sabia, tinha uma previsão de uma cartomante, uma vidente ou qualquer coisa assim, que na idade mais madura dela, na terceira idade, na melhor idade, como queira, é que ela teria o auge da sua trajetória como atriz, seria mais reconhecida, trabalharia enfrentando menos dificuldades de ser lembrada, de ser escalada. Houve casos em que ela foi entrevistada, reclamando que não era chamada, pedindo realmente oportunidades para sobreviver, porque tinha suas contas, suas obrigações, sua família, enfim, né? E agora que ela está na melhor idade, realmente, assim como Léia Garcia, que infelizmente faleceu, Ruth de Souza, igualmente falecida, enfim, na maturidade, acompanhando também uma maior respeitabilidade do público em relação aos atores negros, às atrizes negras, né? Um reconhecimento bastante mais elevado e, felizmente, uma diminuição de preconceito que às vezes até renega esses grandes nomes, quando nós vamos citar atores bons, atores, né? Fica separando atores negros de atores brancos, enfim, né? Realmente, muitos profissionais negros têm sido mais reconhecidos conforme vencem-se as barreiras dos preconceitos que existem estruturalmente. E a Neuza Borges, recuperada de problemas de saúde que ela teve no decorrer da vida, agora está tinindo para novos personagens, também no cinema, além da televisão e do streaming. Eu citei um filme do qual ela participou, mas na tela grande ela também esteve presente, por exemplo, em, olha, Paranoia, Sábado Alucinante, O Rei da Noite, Bacalhau, a Polaroids Urbanas, Vale Night, O Romance da Empregada e, mais recentemente, não vou dizer um dos últimos, né, mas um dos mais recentes, Mussum, o Filmes, novamente com o Ailton Graça, Feitosa, filho dela em América. Espero que a Neuza Borges, caso assista aqui ao nosso programa, goste dele, você que a admira também. Semana que vem nós temos um novo encontro para homenagear outro grande artista aqui no Vale a Pena. Comente aqui embaixo, Fábio, você deixou de falar tal personagem, ela também fez o filme tal. Comente aqui que nós gostamos muito de receber os comentários de vocês. Até o nosso próximo encontro, um abraço. Tchau!